Num confronto em que o ódio parece não ter mais fim, uma estratégia totalmente inesperada pode mudar tudo. Vamos analisar juntos como a vulnerabilidade, acredite, pode se tornar a arma mais eficaz para desarmar a vingança. Essa é a história por trás da estratégia de Silas. Bom, para a gente entender o cenário, tudo acontece na casa de um homem chamado Luís. E o clima ali, espiritualmente falando, é pesadíssimo. Por quê? Porque dois espíritos, Leonel e Clarindo, estão presos num ciclo de culpa, de sede de vingança, e isso criou um impasse perigoso que afeta todo mundo ali. Na visão desses espíritos que estão ali, observando tudo, o Luís é a própria negatividade em pessoa. Ele só reclama da economia, da política, das pragas na lavoura. Como o texto descreve, ele é o derrotismo em pessoa. E o pior é que ele não tem a menor ideia da energia sombria que a própria atitude dele está atraindo. E essa pergunta do Leonel, dita com muita fúria, resume o conflito todo. Para ele e para o Clarindo, a questão é de justiça, pura e simples. Eles se sentem roubados, assassinados, e para eles, ver o Luís continuando a viver é uma ofensa, um privilégio que ele simplesmente não merece mais. E é bem nesse ponto, com tudo travado pelo ódio, que o Silas entra em cena e muda completamente as regras do jogo. Ele não usa força, não usa autoridade, a arma dele é uma abordagem radical que vira tudo de cabeça para baixo, a compaixão. Olhem só a genialidade da tática do Silas. Para os obsessores, o Luís é um vilão. Ponto. Ele tem que ser punido. Já para o Silas, ele é um doente necessitado de compaixão. Ao mudar a definição de Luís de criminoso para paciente, Silas não está passando a mão na cabeça dele, mas está quebrando a lógica da vingança pela raiz. E aí o Silas vem com um argumento que é difícil de rebater. Como é que um devedor vai pagar o que deve se o credor impede ele de trabalhar? Ele mostra que ajudar os adversários a se reerguerem é, na verdade, a única forma de restaurar o equilíbrio e, finalmente, todo mundo encontrar a paz. É uma lógica que começa a desmontar a revolta deles. Então, depois de plantar essa sementinha da compaixão, o Silas parte para a jogada mais ousada de todas. Ele viu o espelho para si mesmo e usa a própria vulnerabilidade como sua principal ferramenta, confessando a sua própria história trágica. E ele começa com essa confissão poderosa. Em vez de se colocar como um juiz, numa posição superior, ele se iguala a eles. Ele admite: eu também caí. Esse ato de se mostrar vulnerável cria uma ponte imediata, um terreno comum com aqueles espíritos que estavam cegos pela vingança. A história que o Silas conta, nossa, é uma verdadeira espiral trágica. Tudo começa com a obsessão por dinheiro, que o faz abandonar a vocação de médico. Isso vira uma intriga familiar que leva ao planejamento de um crime horrível e, no fim, a uma consequência que destrói todo mundo ao redor dele, inclusive ele mesmo. E os detalhes são de arrepiar, sabe? Não foi nada no impulso, foi tudo friamente calculado. Ele se aproximou, fingiu amizade, incentivou um relacionamento por mais de um ano e armou o cenário perfeito para que o pai doente visse exatamente o que ele queria que visse. A premeditação torna tudo ainda mais impactante. O resultado disso tudo é simplesmente horrível. O pai, no momento de pura agonia, confessa que assassinou a esposa e logo depois morre. O Silas conta que foi ali pela primeira vez que a consciência doeu fundo. O peso do que ele fez finalmente desaba sobre ele com força total. E o fim do próprio Silas tem uma ironia terrível. Atormentado pela culpa e com dor física, ele acaba se envenenando por acidente, com a mesma substância que matou a madrasta. Para quem via de fora, pareceu suicídio, mas a realidade espiritual da coisa era bem outra. Ok, mas e aí? Qual foi o efeito de uma confissão tão brutalmente honesta como essa? É aqui que a mágica acontece. O poder da vulnerabilidade se revela e a estratégia de Silas mostra a que veio. Pensa bem, ao admitir a própria queda, o Silas vira o jogo completamente. Ele transforma aqueles que eram carrascos em ouvintes. Os espíritos, que antes só queriam justiça, agora estão diante de alguém cujo erro foi ainda maior, mas que está ali, buscando a redenção. Isso abre uma brecha para empatia. E o resultado? Foi na hora. O texto diz que eles ficaram um tanto comovidos. Para duas mentes tão endurecidas pelo ódio, isso é uma mudança gigantesca. A vulnerabilidade do Silas conseguiu quebrar uma armadura que força nenhuma conseguiria sequer arranhar. E não para por aí. O Silas pega a história pessoal dele e conecta com algo muito maior, um princípio universal, a lei de causa e efeito, a mecânica espiritual que, no fundo, rege todas as nossas ações.
A ideia aqui é bem direta, mas muito profunda. Uma ação ruim pode acontecer num piscar de olhos, mas a reação do universo para consertar a bagunça e restaurar a harmonia, isso pode levar o tempo que a gente nem imagina. É basicamente a física do universo moral. E é por isso que a história dele bate tão forte naqueles espíritos. A própria libertação do Silas depende de ele curar a pessoa que ele transformou em sua adversária. A paz dele está amarrada à paz dela. Uma lição direta, na veia, para Leonel e Clarindo. E o plano para consertar tudo isso, nossa, é algo de uma complexidade imensa, que atravessa gerações. Mostra o tamanho do compromisso necessário para restaurar a harmonia. Ele e sua vítima vão renascer como irmãos, e ele, de volta à medicina, vai dedicar a vida a curá-la. É a redenção pelo serviço. E aí, a lição de Silas meio que se fecha, né? A vulnerabilidade abriu a porta, a lei de causa e efeito mostrou por que era preciso agir e agora a reconciliação surge como a única chave para a paz de verdade. E essa citação reforça tudo isso com uma força incrível. A mensagem é muito clara. Resolva as coisas agora. É infinitamente mais fácil acertar as contas enquanto a gente ainda está no mesmo caminho, no mesmo plano. E a prova final de que a estratégia do Silas funcionou? Tá aí. O Leonel. Aquele espírito que começou tudo com tanto ódio, tanta frieza, agora está com os olhos úmidos. A máscara dele caiu. A empatia conseguiu o que a força jamais conseguiria. Uma transformação de dentro para fora. E essa nossa análise termina com essa pergunta poderosa que o próprio texto deixa no ar. Uma reflexão que vira o espelho para todos nós. Meu Deus, quanto tempo a gente gasta para consertar a inconsequência de um único minuto. Um pensamento realmente impactante para a gente levar.